Olá, eu sou a Nadiara Pereira, meteorologista da Climatempo, e em nome da Cooper te trago as atualizações de clima para a região sudeste. O mês de junho vem com uma característica bastante seca no interior da região. Estamos já no inverno, que é uma estação bastante seca no interior do Brasil, mas neste ano o período seco se estabeleceu mais cedo e o mês de junho vem com uma condição extremamente seca e também com temperaturas acima da média. Isso tem contribuído para o déficit de umidade no solo em grande parte da região. O solo está mais seco, as pastagens estão mais secas e isso tem contribuído para um número maior de ocorrência de queimadas. A umidade do solo está ligeiramente mais elevada no leste de São Paulo e sul de Minas Gerais, mas também encontra-se em declínio rápido nestas áreas. A grande novidade é que vai voltar a mudar o tempo nesta segunda metade da semana. Não tem previsão para chuvas muito expressivas, mas uma frente fria que já está avançando pelo sul do Brasil deve avançar durante o final de semana, contribuindo para a ligeira mudança no tempo entre São Paulo, sul de Minas Gerais e faixa leste aqui do sudeste. Algumas áreas entre São Paulo e sul de Minas Gerais devem receber alguns episódios de chuva na forma de pancadas, bem isoladas de fraca intensidade. Não é aquela chuva que vai encharcar o solo, mas pelo menos traz um alívio para o tempo muito seco, ajuda a aumentar um pouco a umidade do ar e diminuir o calorão. O destaque na virada do mês vai ser um declínio bem acentuado das temperaturas. A temperatura já deve começar a cair em São Paulo a partir do próximo sábado, mas é entre o domingo e a segunda-feira que são esperadas as temperaturas mais baixas. E na terça-feira, com a intensificação do tempo seco, também são esperadas temperaturas bastante baixas, principalmente nas regiões serranas. Por enquanto, é muito baixo o risco para a ocorrência de geadas em áreas produtoras. As temperaturas devem chegar a valores abaixo de 10 graus em diversas localidades entre São Paulo, Sul e Triângulo Mineiro, mas geadas devem ser mais restritas aqui sobre regiões serranas. Então, existe um risco para a ocorrência do fenômeno, mas mais em áreas serranas entre São Paulo e Sul de Minas. Nas demais áreas é muito baixo o risco. Se acontecer algum episódio aqui na divisa de São Paulo com o Paraná, será algo muito isolado e fraco, que não deve trazer efeitos muito danosos a cultivos suscetíveis. Principalmente áreas de cana-de-açúcar, citros, café e milho segunda safra não devem ser atingidas por este fenômeno. Durante as tardes, o calor também deve ceder um pouco com o avanço desse sistema, que deve trazer aí uma mudança na direção dos ventos, vem acompanhado pelo avanço de uma massa de ar de origem polar, e isso deve contribuir para tardes também mais amenas. Aqui no período de 2 a 6 de julho, a gente observa que tem previsão para temperaturas ainda mais baixas em algumas áreas entre o sul e Triângulo Mineiro, sul de São Paulo, justamente por conta dessa condição de intensificação do tempo seco. Até a segunda-feira ainda teremos variação de nebulosidade, mas a partir da terça-feira o tempo seco vai se intensificar e vai provocar uma maior amplitude, madrugadas bem geladas e tardes um pouco mais quentes, um pouco mais amenas, não com tanto calor como nos últimos dias, mas a temperatura aos poucos volta a se elevar gradativamente. Então a próxima semana promete ser bem diferente, já com uma cara aí mais de inverno, temperaturas mais baixas no sudeste. Por enquanto, o risco de geada muito isolado e principalmente nas áreas mais frias do extremo sul de São Paulo e regiões serranas entre São Paulo e o sul de Minas Gerais. Na segunda metade da próxima semana tem previsão para uma nova mudança no tempo sobre o sul do Brasil, uma frente fria que vai avançar de uma forma um pouco mais organizada e novamente esse sistema pode espalhar algumas instabilidades para a faixa leste do sudeste. Não tem expectativa de chuvas generalizadas, significativas, mas novamente o sistema traz um pouco mais de umidade e pode contribuir para a ocorrência de alguns episódios de chuva na faixa leste da região. Na região de Morro Agudo, São Paulo, expectativa de chuvas, aqui principalmente no final de semana. Até a segunda-feira o tempo pode permanecer instável e a temperatura declina rapidamente. De 32 graus cai aqui para a máxima de 22 no início da próxima semana e as mínimas podem chegar até por volta de 12 graus em meados da próxima semana. Depois disso, a gente observa que o restante do mês de julho deve ser marcado por temperaturas mais elevadas. Sacramento, Minas Gerais, não tem previsão de chuva, mas também deve registrar uma grande oscilação de temperatura no início da próxima semana. Os primeiros dias de julho serão marcados por declínio tanto da mínima quanto máxima, mínima que pode chegar até por volta de 11 graus e máximas inferiores a 25 graus no início da próxima semana. Depois disso, a gente observa bastante oscilação aqui até da temperatura mínima, mas sem declínios muito acentuados e temperaturas máximas mais elevadas. Esses são os destaques da previsão do tempo para a região sudeste. Eu volto na próxima semana com novas informações para as áreas da Cooper. Até mais!